Olá pessoal, olha só, vou aqui comentar uma decisão importante falando da questão relacionada às holdings e você vai poder acompanhar comigo aqui, tá? Vou mostrar ela aqui, olha, Tribunal de Justiça de São Paulo tira holding AVB de processo da Avianca, tá? Então vai ver junto comigo aqui o que aconteceu, olha só, e daí eu vou explicar. Então, as seguradoras Fator e Chubb, credoras do estaleiro Ilha, de propriedade dos irmãos German e José Efromovic, acionistas da Avianca, obtiveram decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 2 votos a 1. Olha então que foi complicado, né? Para excluir a holding AVB da recuperação judicial da Companhia Aérea Brasileira. Vamos ver aqui o que foi a opinião. Olha, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá, vamos entrar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Na opinião dos desembargadores que votaram favoravelmente às seguradoras do Tribunal de Justiça de São Paulo, a holding deve ser excluída do processo, porque a AVB não exerce atividade empresarial, nem emprega funcionários e, segundo a acusação, a inclusão do processo da companhia aérea seria uma manobra para se esquivar do pagamento da dívida com as seguradoras, tá? Então, comento aqui essa decisão, nesse aspecto é importante pelo seguinte, porque justamente quando é constituída esta holding, olha só, é, muitas são as holdings que são constituídas sem empregados. E não existe essa necessidade também de ter empregados. Isso daí é bom que fique claro. Então não é por esse motivo que ela foi excluída do processo de recuperação judicial, como foi alegado. Não é isso não. A verdade é o seguinte, a questão aqui é uma outra. Este grupo, aqui, a holding, porque aqui existe na Avianca um grupo de fato, não é um grupo de direito. Então o que acontece? No grupo de fato, não existe uma autonomia administrativa e patrimonial de todas as empresas. O que eu quero dizer com isso? Ela não é vista como se fosse uma pessoa jurídica, que todo aquele patrimônio pertence à pessoa jurídica, como se eu pegasse 10 sociedades e dissesse, olha, essas 10 sociedades aqui formam uma pessoa jurídica chamada 1, entendeu? Então não existe essa personalidade jurídica, nem do grupo de fato, nem do grupo de direito, mas a questão aqui é que no grupo de fato, como não existe esta autonomia patrimonial, o que vai acontecer? Somente aquela pessoa jurídica que pediu a recuperação judicial, ela estará sob os efeitos da recuperação judicial. Pode até acontecer, veja só, de um juiz estender os efeitos da recuperação judicial para as outras empresas. Tá? Pode até acontecer, mas não é correto. Tanto é verdade isso que, sob o ponto de vista trabalhista, se uma empresa que participa do grupo, que é um grupo de fato, pede recuperação judicial, nada impede com que um trabalhador de uma outra empresa desse grupo de fato que tenha sido contratado por ela entre com uma ação de execução e penhore os bens daquela outra empresa, que aquela empresa e que vai ter seus bens penhorados, ela não faz parte deste processo de recuperação judicial. Então o credor trabalhista daquela empresa pode realizar ali a penhora dos bens, o que aconteceria aqui também nesse caso da Avianca. Então esse é o primeiro comentário que eu faço, explicando aqui a influência da questão relacionada a um processo de recuperação de empresas, a um grupo de fato, dessa autonomia que cada uma dessas pessoas jurídicas que fazem parte do grupo, elas têm. Segundo lugar, que a holding não precisa ter empregados, tá bom? Não precisa. O que acontece? Ela simplesmente pode ter participações em outras cidades. A lei não obriga que ela tenha empregados, tá bom? Mesmo tem uma outra questão, uma vez que ela não tem empregados, né, ela não é obrigada a pagar contribuição sindical patronal, tá bem? Então essas duas situações que eu já coloco. Uma terceira situação aqui é o seguinte, que é a questão relacionada, que foi alegada ali, da proteção patrimonial, tá? Então o que aconteceu? Tentaram utilizar aquela holding, a AVB, como um mecanismo de proteção patrimonial. E vocês viram que nesse caso não deu certo, tá? Mas veja que a discussão foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então ficam aqui os meus comentários para essa decisão, tá bem? E te vejo no próximo vídeo.